Muito bem, hora de oração, mais um dia especial, abençoado na presença do Senhor em nome de Jesus, e glória a Deus que nos dá a cada dia a manifestação do seu Espírito, do seu poder em nome de Jesus. Como você está? Está tudo bem? Como você tem passado? Como tem vivido, sobretudo o final desse ano de pandemia, desse ano tão diferente como temos vivido, em uma manifestação dessa magnitude, não somente na cidade que moramos, ou no estado, ou no país, porque sempre ouvimos falar de tempestividades e crises e tudo, mas uma crise global como essa que atingiu a Europa, que atingiu a África, que atingiu as Américas, que atingiu a Oceania, que atingiu todos os continentes, que atingiu o Oriente e o Ocidente. A nossa geração talvez nunca tenha ouvido falar dessa maneira. Como você está? Posicione-se, busque a Deus, Ele tem um caminho e uma vitória preparada em Cristo Jesus sobre a tua vida em nome de Jesus. E hoje quero orar por você com base em um raciocínio muito simples do livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Temos lido o livro do profeta Daniel. Estava falando no capítulo 5 sobre os utensílios do templo de Jerusalém que foram usados levianamente na Babilônia, e depois a maldição que acabou lhe sobrevindo e a própria derrocada do Império Babilônico. Mas antes, esses eventos, eles mostram e ilustram coisas muito importantes para as nossas vidas. Daniel capítulo 5, versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se lhe mudou o semblante, e os seus pensamentos se turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Aquele evento espiritual, aquele evento inexplicável naquele momento, em uma grande festa, onde eles usavam os utensílios do templo, que o rei mandou trazer, haviam sido trazidos, claro, de Jerusalém, do templo em Jerusalém, no sentido de uma blasfêmia, de uma afronta, de uma zombaria, de uma falta de respeito incrível com aquilo que eram os utensílios do culto a Deus, que eram consagrados pelos sacerdotes a Deus. Ele recebe essa visão, essa impressão terrível de uma mão com dedos que aparecia escrevendo na parede, algo que eles não conseguiam compreender, uma escritura que eles desconheciam, e aquilo trouxe grande temor sobre o rei. Caiu o seu semblante, ele tremeu na base, realmente tremeu as suas pernas, e ninguém sabia o que estava ali então escrito. Aí o rei ordenou então em alta voz que se introduzissem os encantadores, caldeus, feiticeiros, e falou a todos os sábios da Babilônia, para que alguém pudesse ler aquela escritura e declarar a interpretação. E aí fala do prêmio que essa pessoa, que era comum, nós já vimos aqui no livro de Daniel, essa premiação do rei aconteceu na fornalha, aconteceu na revelação da estátua do rei, onde Daniel e seus amigos que viveram aquelas grandes virtudes da manifestação de Deus foram honrados e premiados. Assim também aqui haveria uma premiação. Terá uma cadeia de ouro presa ao pescoço, será o terceiro no meu reino, enfim. Então eles mandaram chamar os reinos e puseram que poderiam ler aquela escritura e fazer saber a sua interpretação. O rei se perturbou muito e Belsassar mudou o semblante. Todos os seus grandes, todos os generais, todos os líderes das províncias da Babilônia estavam com ele. Por outro lado, a rainha, por saber de Daniel e saber daquele acontecido, ela vem prudentemente, entra na sala desse banquete real que estava acontecendo, diz: vive eternamente, rei, e não se turbe os seus pensamentos, não mude o teu semblante. Existe no seu reino um homem, escute, que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teus pais se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como somente há nos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei,
o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos. Estou em Daniel 5,12, veja. Declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Nós vamos continuar falando sobre essa revelação que é impressionante, sobre a divisão do reino da Babilônia, sua destruição. O Apocalipse vai depois falar da Babilônia, e vamos entrar nas visões e revelações de Daniel sobre os impérios até os dias do Senhor Jesus, o reflexo e os mistérios que isso traz até o dia de hoje. Por isso, acompanhe mesmo as orações a cada dia e essa leitura. Creio que vai ser um estudo ou uma releitura para muitos de nós, muito importante. Mas o ponto aqui é, na hora do difícil chamaram o ungido de Deus. Na hora do impossível precisaram daquele que invoca o Deus vivo e todo-poderoso. Na hora que ninguém podia resolver, nem sábios, nem magos, nem agoureiros, nem encantadores, nem mágicos, nem caldeus, ninguém. Eles se lembraram que havia um homem, que sobre ele havia o Espírito dos deuses santos, claro, na maneira de explicação que na Babilônia era dado sobre Daniel, que ele havia sido colocado como chefe. Aqui Daniel, muitos e muitos anos já haviam se passado, Daniel provavelmente já era bem velho, já amadurecido em seus dias. Mas o interessante é que, não somente capacitado em conhecimento, sabedoria, inteligência, interpretação de sonhos, resolução de enigmas, mas aqui fala que ele era capaz de solucionar casos difíceis. Sabe, queridos, muitas e muitas vezes nas nossas vidas estão diante de nós os casos difíceis, as pessoas difíceis, as coisas que são difíceis. A primeira reação nossa, sabe qual tem sido? A gente quer se desviar, a gente quer se desvencilhar, a gente tem referências do que já sofremos, das pessoas que já nos degladiamos, das áreas que já vivemos relutâncias e ficamos emperrados na vida. E temos a tendência, escute bem, de resistir, de rechaçar, de evitar estas situações. Agora, Jesus, ele não evitou o caminho dos samaritanos. O judeu não se dá com o samaritano. Jesus não evitou Gadara e os gadarenos e os criadores de porcos. Jesus não evitou Decápolis. Jesus não evitou os publicanos. Jesus não evitou, sabe, os mais tenebrosos e terríveis da terra. Jesus não evitou a legião romana. Jesus não evitou Herodes. Jesus não evitou os fariseus, os saduceus. Então, sobre Daniel estava o espírito daquele Deus, do Deus vivo e poderoso, daquele que capacita um homem a resolver casos difíceis. Em nome de Jesus, eu e você precisamos aprender ou reaprender essa lição. Em nome de Jesus. E nas áreas de maiores conflitos e ataques das nossas vidas, se em relacionamentos, se em situações interpessoais, se na família, você e eu precisamos buscar de Deus esta capacitação, e Ele a dá. Nas palavras de Tiago, apóstolo, ele diz: quem necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Ele deliberadamente atribui àqueles que o pedem, àqueles que o buscam. Então, quando ninguém podia resolver, chamaram Daniel. Tem coisas e situações que nós vivemos e passamos na nossa vida, sabe por quê? Porque Deus quer nos tornar doutos e capazes de suplantar, de superar, de trazer a solução. Então, que essa lição seja uma lição de maturidade, de amadurecimento. Em primeiro lugar, saia de toda murmuração, de todo questionamento. Santifique-se, procure alianças verdadeiras de Deus, que vão constituir a tua caminhada em propósitos que realmente são de Deus e são diferenciados. Para você parar de evitar as coisas que são difíceis, esquentam a tua cabeça, sobem o teu coração, perturbam, isso não é para mim, é para aquilo outro, porque muitas vezes nestas exatas áreas é onde estão as grandes oportunidades e as grandezas de Deus para mim e para você. Pai de amor, eu abençoo cada serva tua. Não vou me delongar mais nesta explicação,
mas eu creio. No abrir e fechar da nossa boca, Tu és poderoso para nos capacitar, para nos dar uma palavra de conselho, de autoridade, de poder e criar uma impressão diferenciada nos ambientes onde estivermos, meu Deus. Vá diante dos Teus filhos, vá diante dos Teus servos, quebra todo jugo, confirma a Tua obra, dá-nos graça, Senhor, como Josué, para que nós não fujamos diante dos reis da terra a qual o Senhor nos deu a possuí-la, porque o Senhor vai com os seus exércitos de milícias celestiais adiante dos teus servos, ao teu anjo adiante dos teus servos. Israel não foi gerado para virar as costas diante dos seus inimigos. O teu povo não foi gerado em ti para ser cauda. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, cada servo, cada serva tua, em nome de Jesus, em provas, em avaliações, em viagens, no desejo que tem, Senhor, de empreender, ó Deus, de evoluir, de se relacionar, em nome de Jesus, dá graça. Como o Senhor disse aos Efésios, dilatai-vos, não tendes limites, não tendes limites em vós, mas estáis limitados os vossos afetos. Senhor, dá essa vitória, essa mudança de sorte, exorta, qualifica, capacita, traz à memória o que dá esperança, a lembrança de um caso, de uma vitória, de um milagre, de um testemunho, para que o teu servo, a tua serva se ampare nele, destrua toda acusação e todo o senso de justiça própria e abandone esse caminho de fuga, de resistência, Pai. Eu amarro esse espírito maligno e abençoo cada um. Pelo espírito de conselho que vem do Senhor, o Senhor levantou os apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, com o fim proveitoso da edificação do corpo. Então vem, Pai, agora. Edifique, envia para as áreas de trabalho, para as reuniões, envia para as situações dos filhos, das famílias, os casos difíceis, parecem ser impossíveis. Como o Senhor deu vitória a Daniel na Babilônia, para que ele pudesse interpretar aquela escritura na parede. Sejamos nós qualificados e capacitados, talvez não à vista desta grandeza, mas à vista daquilo que temos diante de nós, porque, Senhor, seja na situação a maior ou a mais difícil, a que interfere ao redor do mundo inteiro, ou naquela que é particular, individual, a honra e a glória será tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma mensagem muito importante, muito importante. Eu apelo ao teu bom senso. Ouça novamente. Ore, veja realmente, defina, escreva essas áreas de volatilidade e dificuldade da tua vida. Estaremos juntos orando e clamando em nome de Jesus. Fica com Deus.